Porque quando se anda em verdade, e se você tem a justiça no seu coração, você consegue discernir aquilo que é certo e errado, sendo sempre prosseguindo para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Então, nós vimos aqui, há uma ordem clara do apóstolo Paulo quando ele começa a falar sobre a armadura e como nós vamos nos cingir dela. Por isso que há sempre o contexto histórico para essas coisas. Paulo falando, vamos primeiro andar em verdade. Depois que andarmos em verdade, nós vamos nos munir agora da couraça da justiça, para que o nosso coração seja protegido e ele não se desvia de qualquer coisa. E aqui ele começa falando sobre os calçados da paz. No versículo 15 do capítulo 6, ele fala assim, calçai os pés com a preparação do evangelho. Do evangelho da paz, desculpa. Quando nós olhamos para o evangelho hoje e aquilo que nos foi dado, nós olhamos para um evangelho que veio, transformou as nossas vidas. No capítulo 2 de Efésios, no versículo 1, até o 9, até o 10, ele fala que antes nós éramos, por natureza, filhos da ira. Por isso que ele faz esse contraste com a paz. Todo mundo que está irado, que está bravo, ele não tem a paz. Por isso que ele fala que o evangelho que nos atingiu hoje, ele foi coroado com a paz, com aquilo que nós podemos seguir em frente. E ele fala assim, ó, a discussão pode existir, mas que tudo tenha a paz, que é o evangelho que nós devemos carregar por todo lado que nós estamos indo, para que nós possamos chegar nos lugares e seja aquilo que diz o mundo. Vocês são pessoas iluminadas. Não pelo conflito, mas pela paz e pelo cheiro suave do Espírito Santo que nós carregamos. E quando nós temos ênfase da palavra sobre tudo aquilo que nos trouxe a paz, nós vemos vários ensinamentos de Deus na forma de Jesus Cristo nos dizendo assim, ó, amem uns aos outros. Onde existe amor, com certeza não existe guerra. Por isso que ele fala que o evangelho hoje nos traz a paz. E é muito bom quando nós olhamos para o termo histórico e nós olhamos para essa sandália que os romanos usavam quando era de defesa. Existia dois tipos de sapato que eles usavam quando ia para a guerra. O sapato de ataque, ele não tinha nenhum tipo de cravo, o que permitia que ele pudesse correr e se locomover mais rápido, ele era liso. E quando ele fala sobre essa sandália da paz, que ele está se referindo à armadura de defesa, a armadura de defesa, no sapato dela, ela tinha alguns cravos, o que permitiam eles poder firmar o corpo no chão para poder se defender. E, diferente da sandália da guerra, que era lisa, ela não deixava rastro. Já a sandália da paz, por ter cravo, ela marcava o território onde estava o pessoal. E é isso que nós devemos fazer com a nossa vida cristã. É marcar por todos os lados onde vamos, que ali sim, pisou um servo do Senhor. Pisou alguém que creu na sua atração no corpo de Cristo. Ali passou pessoas que transmitem o evangelho da paz e não o evangelho da guerra. Ah, mas isso é tudo bonitinho, quer dizer que seremos pacíficos sempre? Não, isso não quer dizer. Por quê? O conselho foi para nos munir da armadura de Cristo. Se é para a gente estar armado e munido de algo que é para nos defender, ele não fala sobre pacifismo. Ele fala assim, esteja pronto. Porque há um momento em que você vai usar disso. E o momento em que você for usar disso é o momento em que você vai confundir o seu inimigo. Porque quando ele vier com a guerra, você vai trazer a paz. Quando ele vier com aquilo que é injusto, você vai trazer a justiça. Quando ele vier com aquilo que é mentira, você vai estar munido da verdade. Você vai andar na preparação do evangelho da paz. Como de costume, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O apóstolo Paulo, aos Colossenses, ele não está meramente falando assim, ó, a paz de Cristo vai ser qualquer coisa na sua vida. Ele está falando assim, a paz de Cristo é que vai guiar você. Para os homens é muito fácil entender o que é um árbitro. Nós que acompanhamos o futebol, sabemos que tem uma pessoinha lá que chama juiz. Se aquele camarada apitou, ele apitou. Se aquele camarada não apitou, ele não apitou. Segue a vida. E é isso que o apóstolo Paulo, naquele momento, ele está falando. Ele falou assim, ó, vocês vão ter um guia, vocês vão ter um árbitro e vocês vão ter um juiz. Esses camaradas, vai ser a paz de Cristo que habita em vós. E é o que eu sempre converso com os jovens. Como que eu vou fazer alguma coisa? Como que eu vou dar o próximo passo? Como que eu vou para uma faculdade? Como eu compro um carro? Como eu compro uma casa? Em tudo aquilo que existe paz, existe o árbitro, existe o guia, que é Cristo Jesus. Então nós paramos e oramos. Senhor, se for da tua vontade, que assim aconteça. E quando vem a sensação de paz,
é aquilo que é para você fazer. Às vezes a gente acha que Deus vai iluminar uma porta, às vezes a gente acha que nós viramos aqui, Deus iluminou o caminho. Não, não é assim. A Bíblia é clara que Deus, ele vai agir como paz no nosso coração. Se Deus faz a troca do coração, como diz em Ezequiel 36, se Deus nos conduz a andar em verdade, se Deus, ele fala sobre o evangelho da paz, qual a outra forma da gente escutar a voz de Deus e ser guiado por ela? Tudo aquilo que nos traz paz. Porque o ato principal de Deus, como diz em Colossenses capítulo 3, no versículo 15, que a paz de Cristo seja o guia dos vossos corações. Às vezes nós estamos orando e esperando que Deus fale com a gente, mas vem a sensação de paz no nosso coração e nós não sabemos discernir que aquilo é a voz de Deus. Às vezes a gente quer que Deus se materialize na nossa frente, fala assim, Tiago, é esse o caminho que você deve seguir. E nós esquecemos que Deus, com a troca do nosso coração de pedra, ele colocando aquilo que era dele, porque em Ezequiel 36 ele fala, eu colocarei dentro de vós o meu espírito. Ele não colocou qualquer coisa dentro de nós, ele colocou aquilo que era dele. Quando Jesus Cristo, no final da sua vida, olha para os discípulos e os apóstolos que estavam ali, ele fala assim, importa para que eu vá, para que o Consolador venha. Então, quando ele usa a palavra do Consolador, aquilo que nos traz conforto é aquilo que nos traz paz. É igual quando você chega do seu serviço cansado, que você senta no seu sofá, você tem aquela sensação não só de relaxamento, mas a sensação de, ufa, agora eu estou em casa. É essa paz, é essa certeza que nós temos que ter em todos os aspectos e momentos das nossas vidas. Que é aquilo que nós sentimos paz, é aquilo que nós devamos fazer. Muitas das vezes aqui no louvor da igreja nós também fazemos isso na hora de escolher o louvor. Nós vamos escolher e falar, eu acho que esse daqui hoje não. Ah, não, esse daqui tá tranquilo. Às vezes em momentos de ensaio, pessoal, vamos fazer isso aí, mas desse outro jeito ficou melhor. É aquilo que nos trouxe paz. E isso sim, deve ser o único e exclusivo guia de toda a nossa vida. Porque senão não faria sentido Deus ter trocado o nosso coração, não faria sentido Deus nos dado o Espírito dele, sendo que a resposta que ele pode nos dar é a tranquilidade daquilo que nós podemos ou não fazer. Também vamos ler agora em Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vamos ler também Salmos, capítulo 16, versículo 10 e 11. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quando nós olhamos os escritores, o profeta Isaías, que foi um dos maiores profetas que existiram no Velho Testamento, nós olhamos o livro dos Salmos, que Davi escreveu, Moisés tem escrita, Salomão tem escrita nele, e vários outros. Ele olha para Deus em todos os momentos e fala assim, ele é o Deus que não nos vai nos deixar na morte. Ele é um Deus que na presença dele, a plenitude de felicidade. Quando nós olhamos para a palavra plenitude, é algo que nós não estamos mais acostumados a dizer. Mas plenitude quer dizer a medida completa. Não é algo parcial. Não é algo que Deus te entregou pela metade. Mas ele está falando assim, na minha presença, você vai ter a medida completa da felicidade. E na minha direita, porque ele fala isso, na minha direita, ele está falando sobre aquilo que é forte, sobre o braço forte dele. Há delícias perpetuamente. Ele está falando assim, quando você está disposto a andar em verdade, a estar comigo, a andar em justiça, a levar o evangelho da paz, eu estou dizendo para você o seguinte, que na minha presença, embora a adversidade que você vai ter lá fora, no seu serviço, na sua escola, ou até mesmo dentro da igreja, porque somos pessoas, nós temos que nos lembrar disso, que apesar de tudo nós não temos o corpo glorificado, mas sim a nossa mente, para que um irmão ou outro possa perdoar, para que um irmão ou outro possa chegar no outro e falar assim, irmão, te abraço, eu te amo. Para que possamos andar unânimes em Cristo. E quando há unidade na igreja, a igreja começa a crescer. E eu gosto muito de ler a carta aos Efésios, porque é esse mesmo Efésios que o livro do Apocalipse se refere. Ele vira pro pessoal e fala assim, eu conheço o seu trabalho. Eu conheço tudo aquilo que você faz. Eu sei do seu esforço, mas você perdeu o principal. Tô pedindo para você agora que você volte ao primeiro amor. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, lembra lá quando a graça divina chegou até vocês, que vocês foram salvos, vocês sabem do caminho que eu preparei para vocês, para que vocês andassem nisso. Eu te muni com toda a armadura divina. Você usou da armadura não para a defesa, mas para a guerra.
Por isso que Jesus, chamando a atenção dos Éfesos, nessa parte, ele fala assim: vocês voltem ao primeiro amor, porque senão eu vou te tomar o seu candeeiro. E o candeeiro, para quem não conhece, ele é como se fosse uma luz. É algo que você colocava o azeite, ou que você colocava qualquer coisa lá, punha fogo. Em outras palavras, Deus está virando para eles e falando assim, ó, vocês que decidiram a não voltar ao primeiro amor, eu tô tomando de vocês aquilo que era a luz, aquilo que servia para iluminar, porque vocês não estão calçados com o evangelho da paz. Vocês estão indo não para defender aquilo que é justo, aquilo que é correto, mas vocês estão indo para atacar. Por isso hoje eu te peço, volte ao primeiro amor. Quando nós estamos vestidos das sandálias da paz, do evangelho, daquilo que nos trouxe a salvação, é como se virasse para um pai com um filho doente e falasse assim, hoje seu filho vai ser curado. A sensação de paz e de agradecimento daquele pai é surreal. Porque nós vivenciamos isso. Hoje, que sou pai, eu sei como que é ter um filho doente. Eu sei que nós queremos pegar aquela dor e transferir pra gente. Falar assim, Deus, passa pra mim. Eu sei que eu consigo suportar. E a sensação de quando o filho começa a melhorar, aquele ânimo que vai atingindo o nosso interior, é isso que Deus nos traz para levar adiante. É isso que Deus está falando assim, pessoal, se vocês andar com a sandália do evangelho da paz, você vai estar levando vida para aqueles que estavam mortos. Vocês estarão levando cura para aqueles que estavam doentes. Por isso que o apóstolo Paulo, em toda a parte que ele vai discorrendo desse texto, ele vai sempre explicando aquilo para os gentios daquela época, de forma que ele já entendia. Hoje, para a gente, tem que ser um pouco mais esmiuçado, porque quando Paulo falava sobre a armadura que estava acontecendo lá, eles já sabiam daquilo que eles deveriam tomar. Seguindo, agora vamos ver o capacete da salvação. E por que que Paulo fala sobre ser o capacete da salvação? Por que que ele fala assim, ó, o cinto da salvação? Por que que ele não fala que a sandália pode ser da salvação? Afinal de contas, nós levamos com os nossos próprios pezinhos aquele que é o evangelho da salvação. Mas por que que ele olha para o pessoal da época e fala assim, ó, vocês vão colocar o capacete da salvação? Justamente pelo que estava acontecendo agora. Ele vira para eles e fala assim, ó, na sua mente, vocês vão ter que ter sempre a salvação. Porque aquilo que acontece ao redor de vocês vai tudo competir com aquilo que Cristo veio fazer. Vamos ler alguns versículos. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se a nossa mente diariamente tem esse versículo gritando dentro da nossa cabeça, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se a gente vai para Gálatas 2, 19 e 20, se lemos João 12, 32, se nós vamos para Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7 e 8, e isso está gritando na nossa mente, ele está falando assim, agora você se muniu com aquilo que é essencial, que é a salvação. A sua mente está blindada sobre os dardos inflamados do maligno, que é o que nós vamos ver já já no escudo da fé. Outro versículo também que é muito importante para que não passe desapercebido é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e o amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Quando ele fala sobre tomar o capacete com a esperança da salvação, é nós olharmos para a frente, para o amanhã e saber daquilo que nos aguarda. Que é aquilo que nós vamos tratar um pouco sobre o escudo da fé também. Quando ele fala assim, ó, a esperança da nossa salvação, qual que é? É chegar no fim da nossa vida e escutar de Jesus Cristo, vinde, bendito do nosso Pai. Essa é a esperança da nossa salvação. É chegar no momento de morte e falar assim, eu estou tranquilo, eu estou em paz, porque a salvação já me foi dada por completa. E eu criei nisso. Colossenses, capítulo 3, versículos de 2 a 5. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Paulo, ele nos dá uma dica. Como é que faz para blindar a nossa mente? Pensai nas coisas que são do alto.